Hoje a gente vai falar por que que o Rock Lee, pela lógica, né, pelo roteiro ali, por que que a gente acha que deveria ter ganho o Exame Chunin. Começamos então com o Exame Chunin, tá? Lembrando que o que a gente tá falando é somente da parte das lutas, né? E não do que veio antes das provas, é somente daquela parte mesmo do torneio do Exame Chunin ali que aconteceu. E eu já quero falar, pontuar aqui, é óbvio que o anime ele vive de roteiro e tudo, mas pra mim o roteiro desfavoreceu o Lee. Pega, por exemplo, assim, o Sasuke. O Sasuke lutou contra um Randall aleatório naquela fase preliminar. Contra um Randall. Ah, vou falar, não, ele era do Aclinhos, da Máscara, da Vila do Som. Um Randall. Falar o nome dele, pô, o cara é muito nerd. Não tem como. Pô, Não. o Naruto. Naruto pegou o Kiba. Pô, tá certo, o Kiba e tudo, mas, pô, cara, o Naruto ganhou do Kiba peidando, mano. É, Entendeu? literalmente. Roteiro, entendeu? Como eu falei antes, o anime se dá por conta de roteiro. A Sakura e Ino, beleza, era uma luta que tinha que acontecer e ainda deram um empate. Eu achei um resultado legal, entendeu? Neji pegou a Hinata. Pô, Não tinha chance. mil desculpas, cara, mas a Hinata naquela fase, naquela época, pô, cara, era só mais uma, entendeu? Uma guria introvertida que não sabia do menor potencial de que ela poderia chegar. Tu vai me botar o Rock Lee. Desde o início foi apresentado como um personagem com trabalho duro. Não tinha talento nenhum. Vai literalmente botar contra um cara que ninguém sabe nada dele, só que ele é um da Vila da Areia e que ele é muito foda. E todo mundo sabia naquela altura que o Gaara era muito foda, por mais que ele não tivesse mostrado praticamente nada. E aí joga o Lee justamente contra o Gaara. Na minha visão, o Lee, dentre todos do Exame Chunin, foi o personagem mais forte que teve. Eu não acho que nenhum outro personagem conseguiria ganhar do Lee no estado que ele lutou contra o Gaara. Acho que a única coisa que deu de errado foi que ele caiu contra o Gaara, que era literalmente o counter perfeito, que era a defesa inquebrável. E o Lee não tinha nenhum ataque pra poder jogar, pra poder atacar ele, algum ataque com chakra, algum ninjutsu, ele não tinha nada, era só pico e soco, cotovelada. Era só isso que ele tinha. Força e velocidade. Se o anime fosse realmente justo, não teria colocado o Lee contra o Gaara naquele momento, ou então em nenhuma parte, porque pra mim, assim, ó, o Neji, que era a luta que eu gostaria muito de ter visto, não conseguiria ganhar do Lee. O Naruto não ganharia do Lee. O Sasuke, por mais que tivesse chego naquele momento farmando a aura, não consigo ver ele ganhando do Lee no quinto portão. Cara, ele liberou o quinto portão. Não consigo ver ganhando do Lee. A Temari, pô, nem se fala também, pobrezinho. O Shikamaru também não. Tô pegando os que foram pra outra fase, né? Não consigo ver nenhum personagem ganhando dele, cara. Realmente, e também se tu pegar ali, que basicamente a luta do Rock Lee contra o Gaara foi ataque contra defesa. O Rock Lee atacou o tempo todo, liberou Sim. tudo quanto era portão ali. Acabou que, por conveniência do roteiro, ele não ganhou, mas pela lógica era pra ele ter ganho. Porque ele era, de todos ali, ele era o mais rápido. E velocidade, como diz na física, né? Velocidade é igual a força. Tanto que, sei lá, que se tu pegar lá o Flash, lá da DC, ele é o personagem mais forte, porque ele é o mais rápido. Então, o Rock Lee, ele é o mais rápido, por consequência, ele é o mais forte. Se tivesse acontecido, por exemplo, da primeira luta do Sasuke ter sido contra o Gaara, e ele não tivesse liberado o Shukaku, o Sasuke teria passado do Gaara, e quem sabe lá numa final, poderia dar Sasuke e Rock Lee, e aí seria uma luta bem mais direta. Seria Taijutsu contra Taijutsu, maior parte da luta. Porque o Sasuke também é muito bom em Taijutsu e ele também copiou muita coisa do Rock Lee, né? Exato. Tanto que na luta do Sasuke contra o Gaara, a gente consegue ver ele usando literalmente o mesmo movimento do Rock Lee, que é ficar rodando em volta muito rápido, sem o Gaara conseguir acompanhar. A diferença é que o Sasuke tinha literalmente um Chidori junto com ele. Então, pô, aí tu vai lá com literalmente um jutsu, que é foda, de raio, que atravessa as pessoas. É um raio que vai te cortar. Chega lá na defesa perfeita, lá do Gaara no casulo de areia, meteu um Chidori. Pô, se ele tivesse isso daí também, cara, ele ganharia também. Sim, ganharia. Só que como ele não sabe fazer nenhum tipo de ninjutsu, não ia acontecer. Mas, como eu disse, né? Se tivesse acontecido a luta do Sasuke contra o Gaara e ela tivesse terminado, muito provavelmente o Sasuke teria vencido. O Rock Lee enfrentando os outros ali, ele ganharia de todos. Nem mesmo o Naruto, pela lógica, seria mais forte que o Rock Lee naquele momento. E eu acho que o Rock Lee nem precisaria abrir todos aqueles portões que ele abriu contra o Gaara contra o Naruto. Eu acho que ele não precisaria. Talvez uns 2 ou 3 ali ele já espancava o Naruto, porque era uma diferença de técnica muito grande. Como eu falei, pra mim, a única coisa que eles pecaram foi que colocaram o cara contra o Lee ali naquele momento, entendeu? Por mais que eu acho que, ó, de novo, todo anime tem roteiro, todas as lutas têm roteiro, mas na minha visão, pelo que foi mostrado, era pro Lee ter ganho aquela luta. O Gaara ele foi salvo porque ele tem uma defesa praticamente perfeita, né? Que a defesa dele só não sobrevive contra discurso, porque se o Naruto começa a discursar com o Gaara ali,
acabou, né? Discurso no Jutsu é o negócio mais forte que tem no anime, a gente sabe. Quando o Naruto começa a conversar com o rival dele, não tem. Ele conseguiu impedir o Pain de destruir a Vila da Folha só no papinho, né? Mas a gente ignorar a conversa, se for uma luta em silêncio, que os caras só estão lutando, o Naruto não teria chance ali. Então, pela lógica, o protagonista não era o mais forte ali no momento. Claro, depois ele enfrentou o Gaara ali, teve discurso, ele invocou lá Foi o sapo, né? Foi o sapo que ele enfrentou, que ele invocou contra o Shukaku, não foi? Foi a raposa? Foi. Não, foi o Gamabunta, e aí o Gamabunta se transformou na Kurama por causa que ela tinha garras e presas pra poder a ele. Tanto que tem um roteiro, uma falha de roteiro tão grande, mas tão grande no Naruto, que basicamente pra tirar o Gaara daquela consciência do Shukaku, ele deu uma cabeçada na cabeça do Gaara. Então, cara, não faz muito sentido, porque se tu pensar que ele é um personagem que tem uma defesa inquebrável, aí vem o Naruto, que é muito mais lento que o Rock Lee, e dá uma cabeçada no Gaara, como que o Shukaku não protegeu ele? Tipo, sei lá, não faz muito sentido. O Sasuke só conseguiu lutar contra o Gaara porque ele copiou o Rock Lee. Isso é bem explícito no anime, porque ele usou literalmente a mesma técnica que o Rock Lee. É literalmente ser muito rápido e ficar dando volta a ponto do inimigo se perder e não saber onde tu tá. Sim, até a Flor do Lótus ele copiou, né? Isso, copiou. O Gaara, ele não sabia onde o Lee tava. O Lee só teleportava, aparecia, e o Gaara só foi salvo por causa da areia, tá certo? É mérito do personagem e tudo. Mas igual, ele não conseguiria, ele não tava acompanhando o que tava acontecendo. Não teria como. Então, na minha opinião, se a gente fosse assim, ó, vamos dizer que daria Rock Lee contra Naruto, Rock Lee venceria. Se fosse Rock Lee contra Neji, venceria também. Se fosse Rock Lee contra Shikamaru, então nem se fala, né? O cara nem queria lutar, ele só queria ser uma nuvem. Shikamaru queria ser uma nuvem. Ele olhou pra nuvem no meio da batalha e falou, eu só queria ser uma nuvem, poder ficar tranquilo, não precisar fazer nada. Então, Shikamaru, cara, pelo quesito inteligência, quem sabe ele não pudesse ser o personagem mais forte ali, porque ele tinha estratégias que iam além de força, né? Só que como ele era um cara que tava muito despreocupado, que não queria nada com nada, ele também era só mais um ali. Então, se for pegar todos os personagens, botar um a um ali, eu acho que o único que teria um pouco mais de chance contra o Rock Lee, considerando somente luta, seria o Sasuke. Mas não teria chance. Seria o Sasuke e mesmo assim perderia. Perderia. Eles iam começar a bater de frente em velocidade ali, e o Rock Lee faz anos que treina aquela técnica, né? O Sasuke, por mais que ele tenha copiado, não é uma cópia perfeita. Então, ele tinha alguns dias, sei lá, talvez, bote ali que ele treinou um mês pra ter a velocidade do Lee. O Lee treina isso desde que ele é muito novo, então é uma diferença muito alta ainda. O Sasuke, ele copiou a velocidade do Lee sem os pesos. Sim. Não foi com nenhum portão. Foi somente ele normal e ele tirou os pesos. Essa é a velocidade que ele copiou. Ele não copiou a força bruta, nem a velocidade do Lee no terceiro, vou botar até o terceiro portão, não precisa nem passar disso, ele não copiou isso. Até porque essa técnica dos portões leva muito tempo pra desenvolver, né? E ela é muito perigosa. Acredito eu que o Kakashi, como sensei do Sasuke, não deixaria o Sasuke usar essa técnica. Porque ele fala pro Gai, né? Sim. Tu é louco? Como é que tu deixou o teu aluno preferido usar uma técnica que pode matar ele? E aí ele falou que é porque ele não sabe Genjutsu nem Ninjutsu. Então a única coisa que a gente podia fazer era treinar 100% a força bruta dele. E foi a forma que eu achei, foi liberando portões. Mas o Kakashi jamais deixaria o Sasuke usar os portões, né? Então, pelo fato de que ele tem os portões e o Sasuke não, seria... Cara, eu acho que seria, assim, ó, uma luta até que tranquila pro Rock Lee. Eu não consigo ver outro personagem dando trabalho pro Lee. O Neji tem o Byakugan e tudo, mas ele não consegue acompanhar a velocidade. Não consegue. Tá certo que eu acho que o Neji perdeu pro Naruto, porque subestimou, eu acho que era pra ele ter ganho aquela batalha também, mas eu não consigo ver o Neji acompanhando a velocidade do Lee, e por mais que o Sasuke tivesse o Sharingan, o Sasuke, ele viu a batalha do Lee, ele viu o Lee sem os pesos só, entendeu? Sim. Ele copiou a velocidade do Lee normal, vamos dizer assim, e não com a técnica que ele fica muito além do que ele já é. E até ali, né, até então no anime, que tinha sido mostrado de todos os personagens que a gente viu lutar, o Rock Lee era o mais rápido, né? De todos. Como a gente nunca tinha visto o Gai lutar, por exemplo, a gente não sabia que o Gai era mais rápido, que era mais forte. Isso só foi ser mostrado lá no Shippuden, contra o Kizami e depois contra o Madara. Mas até aquele momento ali, a gente viu que o Rock Lee era o mais rápido, mais forte, até o presente momento. Então, cara, ele tava muito provavelmente já em nível Chunin, porque ele tava muito forte, cara, muito forte. Acho que pra concluir, a gente pode botar a culpa no roteiro, que o roteiro colocou um oponente que tava, como dizer, não fora do alcance, mas que era o counter perfeito pro Lee. Porque, como já foi mencionado antes, ambos podiam ter pego qualquer random que tivesse, porque vários personagens pegaram randoms ali,
poder passar pra próxima fase. E não, eles literalmente botaram, eu vou cravar isso, os dois mais fortes pra lutar já naquela hora. Tanto o Gaara quanto o Lee eram os dois mais fortes ali. Sim. Botaram os dois pra lutar. Era basicamente a melhor defesa contra o melhor ataque. Exato. Botaram os dois mais fortes pra lutar já na primeira rodada. Eu acho então, que... se o roteiro se quiser, eles teriam pego pessoas randoms, qualquer personagem, e teriam lutado e passado pra próxima fase. Eu acho que é totalmente culpa do roteiro. O roteiro, ele antecipou muito essa luta. Eu acho que devia ter acontecido mais coisas antes dessa luta acontecer. Pela lógica, não teria como. Por mais que o Gaara tenha a defesa perfeita, quase perfeita, na verdade, né? Não existe defesa perfeita. Por mais que ele tivesse a defesa quase perfeita, cara, o Rock Lee tava na velocidade do som, talvez até mais. Não tinha como a defesa dele acompanhar aquilo. Foi completamente roteiro. Da mesma forma que Naruto contra Neji, eu também acho, cara. Naruto contra Neji, eu também acho que foi completamente roteiro, porque o Neji era o Hyuga mais forte e era o Genin, era o maior prodígio dos Genins até então. Então, por culpa do roteiro, que é uma coisa até que a gente pode fazer em outro vídeo, que são os furos de roteiro em Naruto, por culpa do roteiro de Naruto, o Rock Lee não foi o vencedor. Não foi vencedor. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa pra falar? Acho que se chegasse ao ponto, vamos excluir que aconteceu tudo que aconteceu, tá? Do Orochimaru invadir a vila e tudo, vamos excluir, tá? Vamos seguir um torneio, um exame normal. Hipotético. Eu acho que se chegasse ao ponto do Gaara querer liberar o Shukaku, eu acho que eles iriam intervir antes disso acontecer, assim como eu acho que se tivesse um momento do Naruto liberar alguma parte da Kurama muito além do que a gente já tinha visto, eu acho que eles iriam intervir também. Então eu acho que eles estavam todo mundo atento, porque tava todo mundo da vila ali. Então eles não iam deixar algo fugir do controle, tá? Sim. Então, partindo do pressuposto, tudo rodaria como era pra seguir. Eu acho que o Sasuke ganharia do Gaara naquela luta. Acho que independente do personagem que o Lee ganhasse, o Lee lutasse nas outras fases, o Lee ganharia. Acho que daria Sasuke e Rock Lee na final. E depois de tudo que a gente apresentou, eu acho que daria Rock Lee. Sim. E também tem uma coisa. Se o Naruto tivesse perdido o controle ou o Gaara tivesse perdido o controle, isso ia deixar de ser um exame Chunin, ia deixar de ser um entretenimento pros telespectadores que estavam ali, né, na volta, e ia virar um perigo real, um risco real pra Aldeia da Folha. Então eles iam eliminar o Naruto e o Gaara, porque eles iam ter que impedir a evolução deles ali, né? Exato. Porque se eles perdem completamente o controle, não é mais uma luta, é um massacre. Exato. Então, foi o que eu falei, partindo do pressuposto que daria tudo certo, entendeu? Nenhum dos dois iria liberar algo além do esperado. Sim. O Lee seria vencedor. Então, já dá pra finalizar então e martelar que se o roteiro tivesse sido um pouquinho mais elaborado, não que a gente, né, seja melhor que o roteirista de Naruto, claro que não, mas se fosse seguir um pouco mais a lógica e os fatos apresentados, Rock Lee teria ganho. Na nossa opinião, o Rock Lee teria vencido. Se gostou, deixa um like, se inscreve. Se discorda, pode falar aí nos comentários, não tem problema.